Como uma pergunta que chegou pelo Zap, não tem muito a ver com prazo de entrega, mas você sabe que eu adoro responder todo mundo. Ela está comprando um imóvel de uma amiga que está com as parcelas atrasadas, né? A Márcia, não disse o bairro, né? Ela está querendo comprar o imóvel de uma conhecida dela, só que a conhecida não tem mais condições de continuar pagando e ela quer repassar o imóvel para ela. O que é que ela faz? Talvez que tipo de contrato ela faz? Olha, Fernandinha, é importantíssimo. Ela não pode ser de boca. Começa por aí. Sim. Tá? Ela tem que realmente fazer um contrato com a construtora e ela vai ter que assumir a dívida de acordo com a negociação que ela fez com a amiga. Eu vou continuar a pagar os próximos. Quanto é que eu vou dar para minha amiga referente ao que ela já pagou do imóvel? Tudo isso tem que estar no contrato. Uma coisa é o contrato em que ela vai assumir a responsabilidade da dívida futura que tem já com a construtora. A outra é a negociação dela com a amiga. Se ela vai assumir essa dívida atrasada, essa parte atrasada, esses meses, ou se não, ela começa daqui e a amiga com o tempo vai pagar a imobiliária ou vai descontar do valor que ela tem que entender que para ela assumir, ela tem que primeiro ter um contrato e tem que estar adimplente. E assumir um contrato já com prestações atrasadas, ela vai assumir. Então, essa negociação tem que ser muito bem estabelecida com a amiga. E é um contrato. Como é que eu me garanto isso? Com um contrato. E contrato você tem que registrar, você tem que reconhecer a firma da pessoa e tem que colocar as duas testemunhas. Não custa nada, né? A gente fazer a coisa na forma legal para garantir, não é nada, não. Até porque, pelo que eu entendi, vai continuar no nome da amiga. É como se ela fosse... Olha bem. É como se ela fosse só assumir. Se chama contrato de gaveta. Pois, e nesses contratos de gaveta, que aí, numa ação civil, para você poder provar e você ter, principalmente, em relação aos herdeiros. Gente, ninguém está livre de falecimento. Exatamente, porque o bem está no nome dela, vai entrar no inventário dela. Se tiver o contrato de compra e venda, por mais que não esteja as parcelas, ela está garantida? Fernandinha, se ela registrou o contrato, se ela fez tudo, ela pode garantir em relação à família a pegar esse imóvel futuramente. Mas, diante da construtora, a proprietária é quem tem um contrato. A Roberta quer saber qual é a multa legal por rescisão do contrato de compra e venda. É legal nesta multa incluir toda a entrada e ainda 30% das parcelas pagas? Olha bem, nesse contrato, ele deve estar estabelecido qual é a multa rescisória. Que ela tem que ter um limite, ela não pode ser leonina, ela não pode ser... Até porque já tem até um parâmetro para você poder ter o seu retorno, né? Você receber de volta esse contrato. Agora você pergunta, a construtora, a proprietária do imóvel, ele tem direito a ficar com parte disso aí? Sim, ele tem direito, porque toda a despesa que ele gastou para montar um empreendimento, uma expectativa da venda, ele fica com um percentual que se estabelece aí uma média de não pode passar. Eu acho que nem sei te dizer se chegaria exatamente aos 30. O que não pode ser nada que ultrapasse a isso, né? Porque realmente é um dano. Agora, nos contratos, normalmente, quando você assina, tem essa cláusula, Fernandinha. Então tem que prestar atenção, é diferente, né? Por exemplo, aqui. Eu quero... O que aconteceu? Demorou tanto. A construção foi tão problemática. A empresa faliu, a proprietária, outros problemas aconteceram com a construtora. Eu não quero, eu quero rescindir. Eu quero que eu investi nesse apartamento, porque eu já quero comprar um outro pronto, eu quero comprar com outra construtora que eu confio mais. E aí vai. A empresa, ela tem que te devolver. A construtora que não entregou no prazo, que não cumpriu, porque foi ela que quebrou o contrato. Então, essa cláusula que tem lá, ela volta para você. E essa lei do Estado da Paraíba te garante que ele tem que te devolver tudo e com as correções. Ele quebra o contrato, entendeu? Ele não entrega no prazo. Então, ele tem que rescindir e ele é multado por conta disso. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, mas antes eu vou fazer a de Valtinho. Você veio pra cá que você tava interessada aqui. O assunto tava lá no olho na cozinha, mas eu sempre tô ligado no programa. Muito bem, essa é a dúvida. Me diga uma coisa, quando uma construtora tira um financiamento pelo banco para uma obra, certo, e ela está na construção, não entregou ainda no tempo correto, porém ela está obrigando, por falta de verba para terminar a obra, para que os seus clientes que compraram o prédio tirem um financiamento direto com o banco o qual ela tirou o financiamento, porque ela não pode recorrer ao outro banco porque ela não tem o Habits. Exatamente. O Habits. E aí o que acontece? Os contratos são claros e a lei é muito clara. O financiamento em bancos, ele só é permitido, o banco só vai financiar os bancos
Eu vou dizer o porquê. Se ele tem um HABITS, o que é um HABITS? HABITS é o documento dado por um órgão público, no caso a prefeitura, dizendo que o seu apartamento ele já está pronto e apto para você morar, com todas as seguranças. Então ele vai fazer essa inspeção e você tira o HABITS pronto. É nesse momento que você pode entrar em qualquer banco com essa possibilidade, e é só com o HABITS que se concretiza a entrega. Antes da entrega da HABITS, não se pode cobrar juros a mais, não se tem a entrega como finalizada. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, as empresas, junto aos bancos, ele pode pegar um financiamento para a construção, a construtora. Então, quando ela pega, que tem um nome técnico que eles utilizam, que ele subscreve a Sufocado. obra. Subscreve toda a obra em um banco. O banco que está já, que tem todo aquele prédio como garantia, facilita o financiamento para os compradores, mesmo sem HABITS. Exatamente. Aí é mas não pode forçar. Não, de jeito nenhum. Você, quando você assina, você diz o seguinte, e normalmente as cláusulas que tem o seguinte no contrato. Quando você compra um apartamento em construção, você vai pagar, dá uma entrada e paga até a entrega uns 30%, 50%, até 40% do imóvel. Né? Algumas construtoras colocam assim. E quando eles entregam com a HABITS, que eles chamam a chave, você vai ter que ter condições, e lá às vezes no contrato você tem que estar apto para fazer um financiamento, para pagar na entrega. Então, mas não diz que é no banco não abriga o banco, ele sei. nem pode vincular, Fernandinha. Ele não poderia vincular diretamente a um banco, me forçar isso. E se você tinha um crédito a ser pago e esse crédito já acabou? Aí você vai pagar a quem? Não, por exemplo, eu dei uma entrada num apartamento... O seu contrato era... Isso. Você tem que pagar, por exemplo, 30% antes da entrega do imóvel. Como demorou mais de um ano, esses 30% que estava programado, você já pagou. Já acabou. As intercaladas você pagou. E a conta está atrasada ainda um ano. Esse dinheiro ficou lá. Tem que ser corrigido. Esse dinheiro que você pagou também. Aí você vai financiar o restante... Só que é o seguinte... Sem HABITS, como é que... Sem HABITS. Só quando chegar eles querem que financie no próprio banco que eles financiaram. Você não é obrigado, você não vai financiar, ele vai ter que esperar. Eu vou pagar a quem essas parcelas que faltam? Porque eles não tiram juros, eles dizem que não tiram juros. Não, os juros, olha bem, até a entrega do imóvel, ele vai cobrar INCC, se não me falha a memória. Tem que ser só isso até a entrega. Certo. Até entrega. Você não é obrigado. Normais, os mesmos valores que eu pagava. Você está pagando, você vai pagar para a construtora, vai ter que fazer uma renegociação, porque afinal de contas, o seu contrato de pagar os 30 já venceu, você já paguei. Isso. Normalmente. Que é uma quebra de contrato deles, né, na verdade, né? Aí onde você já tem que cobrar a sua multa, já não é mais você que vai pagar. Eles é que vão... Tem uma multa que eles mesmos estabelecem. Só que alguns colocam valores irrisórios. No meu contrato pessoal, ele me botou uma multa de 400 para me devolver, o que é um absurdo. R$400? Exatamente. Enquanto tem outros que tem 1.400. Não é aceitável. Então você pode reivindicar, então você já começa a receber a multa pelo atraso. Eu vou falar pelo meu lá, que fala assim, diz lá na cláusula, se tiver uma pessoa que esteja em atraso, eles não pagam nada a ninguém. Peraí, condiciona o seu direito aos outros. A não ser que você tenha feito aí um condomínio. E a construção desse imóvel é em condomínio. O grupo formou, o que não é. Uma construtora é uma construtora. Não pode vincular isso, não. É importante dar uma olhadinha no seu contrato, nessas coisas, porque na vida, até para como tá prazo de mora e tudo, a gente tem que notificar. O Tiago quer saber o seguinte, quando o construtor para a obra por mais de um ano, e aí o proprietário faz o destrato parcelado, não sei o que é isso, mas tudo bem, destrato parcelado. Sim, ele faz um contrato com ele, tudo bem. Eu não tenho condição de devolver de uma vez só. Então vai me dar por partes. Só que o construtor não cumpriu o pagamento da primeira parcela, ele tem direito a executar. Ele executa esse contrato, com certeza, essa devolução foi em contrato. E você já utiliza essa lei do nosso estado da Paraíba. E obriga ele a pagar a multa rescisória. Nós temos a multa... não é só essa, não. Nós temos a multa moratória aqui no estado. Nós temos também a multa compensatória, que é 0,5 ao mês. Então, nós temos uma lei, que foi do final do ano, que já está valendo, que vai proteger o consumidor dessa relação entre construtor. Então, é importante você conhecer e já passar a exigir esse seu direito. E aí é importante, Fernandinha, poxa, mas eu já estou no meu apartamento há 5 anos, mas foi horrível. Teve construtora que foi bacana, me aumentou um piso por conta da demora. Teve outra construtora que foi super legal na negociação, ela me deu uma vaga de garagem a mais na negociação. Isso vai depender do bom senso da construtora para evitar um dano maior no judiciário e você negociar com ele. Olha, realmente demorou demais e vamos compensar da seguinte forma.
Eu vou te dar um quartinho a mais, que é quarto de depósito embaixo, vamos negociar, vou te dar um desconto na entrega. Então você tem que negociar, porque esses juros, essas multas, elas podem ser compensadas com o valor final que está faltando. Tudo isso você negocia. Eu tenho um caso, por exemplo, de familiares que ganharam uma vaga de garagem, né? E a construtora super séria, bacana, aumentou o piso, saiu do apartamento para outro. Por problemas técnicos mesmo, de ter problema financeiro. E aí ela tem que reconhecer o limite, porque imagina, num prédio de 30 apartamentos, porque todos foram prejudicados pela entrega, se todo mundo entrar com o processo. E aí? Então é melhor um bom negócio e uma boa negociação. Porque é uma boa briga, né? Eu tenho outra pergunta. Tá, deixa eu fazer a do Sérgio. O Sérgio quer saber se a construtora pode entregar os apartamentos sem estarem prontos, como também algumas áreas comuns do condomínio. Ah, e não pode, até por uma questão do habites, Fernandinha. Porque ele não vai ter. Você pode até entrar de forma informal. Né? Correndo vários riscos. Eu acho que eu não recomendo, não aconselho você tomar posse de um imóvel que você não tem um habites. O habites não te dá essa segurança. A gente tem casos aqui em João Pessoa, até de apartamento, que nunca conseguiram habites. As pessoas estão morando e tem problemas seríssimos depois, né? Até para reivindicar direito, as garantias. Então eu recomendo não entrar. Valtinho, qual é a sua? Você comprou um imóvel que na hora da venda foi vendido por um bairro. Aí você recebe uma correspondência da construtora com um bairro diferente do endereço e recebe uma correspondência de uma entrega com outro endereço. Tipo, eu comprei um imóvel no bairro dos Estados. Certo, então o contrato tá lá. O tá lá no imóvel bairro. tá... Quando eu comprei, o imóvel dizia a venda era no bairro dos Estados. E o contrato tá com o bairro dos Estados? O contrato no bairro dos Estados. Certo. Aí, lá... A correspondência que a construtora manda pra mim é Pedro Gondim. Certo. E o que eu recebo de outros lugares é bairro dos IPs. Eu moro aonde? Aí você tem que ver uma questão realmente na prefeitura. E onde é que está registrado? Porque a venda o que eles registro fizeram, dizendo que você vai morar no bairro. E olha, e preço de metro, eu não entendo muito nessa área de construção, muito de não sei o que, não. Mas olha bem, mas preço de metro quadrado é pro bairro. É pro bairro. Eu me lembro disso porque quando eu fazia meu seguro do carro, quando eu disse onde eu morava, isso foi lá pra cima. Porque o bairro, o CEP que você coloca, que tá cá registrado, tudo muda. Então, isso tem um valor, pode ter ou uma valorização ou uma desvalorização no seu contrato. Exato. E tudo isso tem que ser negociado. Mas tudo isso tem que ser comentado e informado, né, com a construtora. É notificar, passou o prazo, notifica e começa a exigir. Porque de 30, tem gente que é acomodada, tá bom, não vou mexer com a construtora, não precisa bacana comigo. Exato. Eu não vou mexer, mas eu não, eu quero, que é meu direito, eu vou brigar por isso até o último centavo. Exatamente. E aquela expectativa, eu sou consumidor. E se não houver, Fernandinha, essa relação de respeito, ou esse apartamento vai ficar pronto com 4, 5 anos, ou é com 3. Mas se você faz uma mídia, você faz um folder, você vende uma ideia e eu compro isso, você tem que cumprir, senão... é propaganda enganosa. Propaganda Agora, enganosa, é isso que eu tá aqui no meu ponto dizendo tchau, tchau, tchau. Mas peraí, Desirê, eu deixei uma pergunta e Sheila vai responder em 1 segundo, não em 2 segundos. Se a construtora falir, o que é que acontece? Amiga, imediatamente entra com um processo para você tentar receber o que você tem, para ver se ainda consegue algum outro patrimônio que esteja no nome da empresa. Bloquear bem, se ele revender esse espaço, o terreno, a ideia, você tem que entrar com o processo, porque você já garante ali o seu direito de ter o seu bem, o seu valor ressarcido, caso ele repasse aquele imóvel para outra pessoa, outra construtora, imediatamente. Pronto. Sheila Saldanha está nas redes sociais, coloca aí o endereço da Sheila na telinha, por favor. Valtinho, bom demais. E venha mais vezes bater papo aqui com a gente. Cadê os endereços, Sheila? Instagram, tem Facebook, coloca aí, ajuda. E no próximo bloco, até semana que vem, viu, amiga? Até semana que vem.